Salve a todos com a paz do Senhor, aqui é o evangelista Jackson e eu tenho uma palavra. É. Você vai deixar eu fazer o vídeo? Que ótimo. Eu tenho uma palavra aqui em Efésios, capítulo 2, versículo 8, que diz assim, ó: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é o dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Né? Então nós vemos que a salvação ela não vem pelas obras, né? Não é por aquilo que você faz, né? Não é aquilo que você faz ou deixa de fazer, mas é sim a sua fé em Jesus Cristo, né? E Efésios diz assim que não vem das obras para que ninguém se glorie, né? Eu fiz mais, eu preguei mais, minhas obras foram mais excelentes do que a do meu irmão. Então não vem das obras para que nós não gloriamos, né? Mas a salvação ela vem na sua fé em Jesus Cristo, naquilo que Jesus fez, né? Então eu quero citar aqui em Apocalipse capítulo 22 versículo 12, né? Glória, filho. Então dá glória a Deus, glória a Deus. Apocalipse capítulo 22 versículo 12 diz assim: eis que cedo venho e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. O que eu faço com esse texto? Quando em Efésios capítulo 2 diz que a salvação não vem pelas obras, né, para que ninguém se glorie, mas em Apocalipse capítulo 22 versículo 12 Jesus diz: eis que cedo venho e o meu galardão, minha recompensa, está comigo para dar cada um segundo as suas obras, né? Parece até dois textos, né, talvez contraditórios, aparentemente contraditórios, mas não são, né, dois textos contraditórios. A salvação realmente não é das nossas obras, né? Nós somos salvos pela nossa fé em Jesus, não por causa daquilo que eu faço, mas por aquilo que Jesus já fez na cruz do Calvário. Através da minha fé eu sou salvo. Não depende de mim, do que eu faço para eu ser salvo, mas daquilo que Jesus fez para que eu possa ganhar a salvação, né? E quando Jesus refere lá em Apocalipse que ele vem, cedo vem, né? E com ele está, né, a recompensa, o galardão para dar segundo a obra que nós fazemos, ali é recompensa de obras, não tem nada a ver com salvação. Eu quero ler aqui um texto, mas antes de ler esse texto, eu queria frisar aqui que há dois tipos de julgamento, né? Julgamento lá em Apocalipse capítulo 20, que fala sobre o julgamento dos mortos, né, do trono branco. Esse julgamento é para aqueles que morreram sem Jesus, aqueles que não tiveram a fé em Jesus, morreram sem crer, né, no Salvador, e eles serão julgados segundo as suas obras. Aí sim, eles serão julgados segundo as suas obras. Porém, a igreja ela não será julgada pelas nossas obras, né? Porque se nós fôssemos julgados por aquilo que nós fazemos, nós já seríamos condenados, porque nós temos pecados, nós erramos em todo tempo no nosso pensar, até quando nós sonhamos, né? Quando nós pensamos, quando nós falamos. Claro, né? Então, se a salvação fosse por tudo aquilo que nós fazemos, nós seríamos condenados, né? E há dois tipos de julgamento. O julgamento dos mortos, está lá em Apocalipse capítulo 20, né? Aqueles que morreram sem Jesus serão julgados, né? Mas para a igreja de Cristo, para nós, como está lá em Romanos, né? Romanos capítulo, deixa eu ver aqui, é o capítulo 10, se não me falha a memória. Romanos capítulo 8, né? Capítulo 8, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então não há nenhuma condenação para você que crê em Jesus, né? Porque Jesus te salvou. Eu quero deixar aqui um texto, e esse julgamento, né? Esse julgamento da igreja, ela será não um julgamento para condenação, porque nós já somos salvos em Jesus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas nós seremos julgados pelas nossas obras. Nós já estamos salvos, mas nós seremos recompensados, né? Julgados não, mas recompensados por tudo aquilo que nós fizemos, né? E aqui eu vou ler esse texto, né? Desse trono, né? Que é o trono em que a igreja vai estar diante de Jesus, e ele vai dar a cada um segundo as suas obras. Esse texto está lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11, que diz assim, ó: porque ninguém pode pôr um outro fundamento além do que já está posto, qual é Jesus Cristo.
E se alguém sobre este fundamento tornar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, a obra de cada um se manifestará na verdade, o dia declarará, porque pelo fogo será descoberto, e pelo fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra de alguém edificou passa nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Ou seja, há dois tipos, né, de obras: a obra de ouro, prata e pedra preciosa, e a obra de feno, palha, madeira, feno e palha. Essa obra será provada no fogo. Porém, se for de ouro, prata, pedra preciosa, essas obras permanecerá. Mas, porém, se for de madeira, feno e palha, ela perecerá. Então, né, muitas vezes nós olhamos aí para grandes pessoas que fazem tão grandes obras, né, pregações, né, e ganham muitas pessoas, fazem, né, um movimento tão grande, pregando o evangelho, né? Às vezes nós olhamos para essas pessoas e falamos: nossa, como grande, né, essa obra, né? Quantas coisas ele faz em prol do reino de Deus. Porém, o apóstolo Paulo, ele diz lá em Coríntios, capítulo 13, ele diz assim, ó: se ainda que eu dê o meu corpo a ser queimado, ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna aos pobres, se não tivesse amor, nada seria. Ou seja, toda obra que você faz com amor, essa será provada no fogo. E essa obra, ela tem grande valor, porque é de ouro, prata e pedra preciosa. Ela não perece no fogo. Porém, se a sua obra for feita sem amor, ela perecerá. Ela será uma obra de madeira, feno e palha. Quando ela é passada pelo fogo, ela perecerá. Então, a nossa obra, ela tem que ter valor. Nós devemos fazer as coisas para Jesus, em prol do reino de Deus, com amor. É por isso que muitas pessoas vai chegar diante de Jesus, talvez uma senhora ou alguém, né, que talvez não fez tantas obras aos olhos dos homens, mas apenas viveu a vida em oração, orando um pelo outro, né? Não foi uma pregadora famosa, não foi um pregador famoso que andou, né, que fez tantas coisas, mas o coração dela está voltado ao Senhor com amor. Talvez aos olhos dos homens não é uma tão grande obra, mas naquele grande dia será passado pelo fogo, e aquele que fez a obra com amor, essa não perecerá. Mas muitas pessoas que fizeram tantas coisas, né, pregaram, distribuíram fortuna aos pobres, fizeram tanta coisa, mas sem o amor, e essa obra perecerá. Então, nós seremos julgados diante do Senhor as nossas obras. Então, eu quero dizer aqui para você que a sua obra não define a sua salvação, né? Porém, a sua obra, você vai receber o galardão dela. A nossa salvação está em nossa fé em Jesus. Se você crê no Senhor Jesus, você será salvo. Se você confessar o Senhor como seu Salvador, você será salvo. Porém, né, as nossas obras não vai fazer com que nós sejamos salvos, mas que nós receberemos galardão das nossas obras. Por isso que Jesus lá em Apocalipse diz: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Porém, os ímpios, aqueles que não crerem em Jesus, serão julgados pelas suas más obras e serão condenados, né? Então, é muito importante nós termos obras, né? Lá em Efésios, como eu li aqui no começo, não somos salvos, né? Pela graça sois salvos por meio da fé. Pela graça sois salvos por meio da fé. Né? Não vem das obras para que ninguém se glorie, né? Então, nós devemos... mas no finalzinho desse versículo, no versículo 10, diz assim que... no versículo 10, deixa eu ler aqui, Efésios capítulo, que agora não fugiu a memória, mas ela diz assim que não somos salvos pelas obras, mas para as obras. Ou seja, nós não somos salvos pelas obras que nós temos, não é pelas obras, mas para elas. Você que agora foi salvo, né, você deve ter boas obras, né? Como diz uma carta lá em Apocalipse, uma carta a Laodiceia, Jesus diz assim: comprai roupa para que te vista, para que naquele dia não sejas achado nu diante do Senhor, né? Então as nossas obras são roupas espirituais que nós vamos estar diante da presença do grande Rei. E se nós não tivermos obras, nós seremos achados nus, né? Imagina a vergonha, né? Diante do Senhor, diante do Rei dos Reis, seremos achados nus, despidos, né? Sem obras, sem feitos, né? E nós receberemos galardão de tudo aquilo que nós fizemos nessa terra. Porém, a nossa salvação, a nossa fé em Jesus, né?
E a palavra, eu quero encerrar aqui com esse versículo, né? Romanos capítulo 8, que diz assim: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se você crê no Senhor, se você tem fé nele, você será salvo. Se você confessar ele como seu único e suficiente Salvador, você será salvo, porque a sua salvação vem na fé daquilo que Jesus fez, na obra que ele fez lá na cruz do Calvário. Não vem das nossas obras, não é por aquilo que eu faço, mas por aquilo que ele já fez na cruz do Calvário. Amém? Que essa palavra possa te abençoar, e eu espero que tenha te abençoado você, sua casa, sua família. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever, deixe seu like aí, né, e compartilhe esse vídeo para ajudar outras pessoas a divulgar a palavra do Senhor, para alcançar mais vidas.